O que você evita diz muito mais sobre você do que aquilo que você mostra. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente finge que tá tudo bem, mas o que a gente foge, esconde ou não encara é exatamente o que revela nossos pontos de maior crescimento interno. E hoje eu quero falar sobre esse tema, o ato de evitar sentimentos ou situações. Porque na prática, o que a gente evita acaba se tornando um espelho do que precisa ser trabalhado dentro de nós. E antes da gente começar, eu te convido a se inscrever aqui no canal e acompanhar esse e os próximos vídeos. Se você está buscando por autoconhecimento e mudanças, esse espaço é totalmente para você. Primeiro, o que você evita mostra os seus limites internos. Todo mundo tem algo que evita. Uma conversa difícil, um sentimento de vulnerabilidade, uma decisão que pode mudar o rumo da vida. E a verdade é que evitar é uma forma de se proteger, mas ao mesmo tempo é também uma forma de se limitar. Quando você percebe o que você evita, você encontra o seu limite interno. E é exatamente nesse limite que começa o trabalho de crescimento. Como eu sempre trago experiências minhas, eu já passei por isso. Durante muito tempo eu evitava conflitos. Sempre que alguém fazia algo que me incomodava, eu ficava em silêncio, eu deixava passar, mas por dentro aquilo crescia. Eu tinha medo de me posicionar e não ser aceita. Fugir desses momentos me mostrava um traço meu. Eu evitava rejeição. E enquanto eu não encarei isso, eu sempre estava repetindo esse ciclo. Evitar é uma escolha, mas ela tem um preço. O que a gente evita não desaparece. Pode até parecer que some por um tempinho, mas ele volta de outro jeito. Com ansiedade, com insatisfação, com estresse, com bloqueios internos. Quando você foge de um sentimento, ele não se dissolve, ele se acumula. E aí você começa a viver uma vida parcial, sempre tentando desviar dos mesmos pontos. Eu lembro de uma época em que eu evitava olhar para as minhas próprias inseguranças. Eu só mostrava o que estava dando certo. O que não estava, eu escondia até de mim mesma. E o resultado disso? Eu estava sorrindo por fora, mas me sentindo cada vez mais desconectada por dentro. Foi só quando eu parei de evitar e eu encarei as minhas falhas e eu comecei a sentir mais leveza. Fugir revela os seus maiores medos. Cada um de nós tem medos escondidos, medo de não ser suficiente, medo de decepcionar, medo de fracassar, de não ser amado. E o curioso é que a gente não costuma assumir isso abertamente. Mas dá para descobrir olhando para aquilo que você evita. Se você, por exemplo, evita se expor, provavelmente você tem medo de julgamento. Se você evita se aproximar emocionalmente, provavelmente você tem medo de rejeição. Se você evita tomar decisões, provavelmente você tem medo de errar. Você percebe isso? Fugir não é apenas uma fuga, é um sinal, um mapa que mostra exatamente onde estão as áreas mais sensíveis da sua vida. O valor de encarar o que você evita não significa se jogar de qualquer jeito. Significa você começar a observar com honestidade. O que eu tenho medo de sentir? O que eu não quero admitir para mim mesmo? Que situações eu sempre tento escapar? Essas perguntas, elas mudam o jogo, porque elas vão te fazer enxergar dentro de si mesmo, vão fazer você se conhecer, você ter clareza. E a clareza, o primeiro passo para qualquer mudança real. Quando eu comecei a me perguntar isso, eu percebi que eu evitava sentir tristeza. Sempre que algo me machucava, eu me distraía, me ocupava com o trabalho, eu estudava mais, eu inventava coisas para não sentir. Até que eu percebi que fugir não ia adiantar nada, não ia me fazer superar aquele sentimento. Só estava acumulando mais. E aí eu comecei a me permitir sentir.
sentir tudo que eu estava sentindo, sem medo dos sentimentos. E eu descobri uma força. A tristeza, ela não me destruía, mas ela me humanizava. Então, como podemos transformar a fuga em crescimento? Um passo a passo bem simples. Reconheça, perceba o que você evita, nomeie, não fuja de fato, aceite, entenda que sentir qualquer coisa faz parte. Encare aos pouquinhos, você não precisa se jogar de cabeça, mas dê pequenos passos para você poder enfrentar aquilo. E reflita, sempre faça perguntas sobre o que aquela situação está tentando te mostrar. E aprenda, entenda que cada vez que você encara o que você está sentindo, você cresce, você se torna mais forte. O que você evita é o que mais fala sobre você, não é o que você mostra, não é a imagem que você constrói, é aquilo que você não quer olhar. E é exatamente nesse ponto que está a sua maior oportunidade de evolução. Porque amadurecer não é só conquistar coisas, é ter coragem de se olhar por dentro, sem fugir de você mesmo. Eu te vejo no próximo vídeo.